Então, é só isso, tá? O que eu gostaria de falar para vocês. Você deve ter o seu aparelho, ok? Pode ter o digital? Pode, não tem nenhum problema. Você pode ter o digital, mas entenda que é importante você saber utilizar o tradicional, porque ele é mais... embora, você vai ver, demora um pouco mais para aferir, depende de alguns fatores, entretanto, é mais preciso, é mais certo, ok? Mas, não tem problema se utilizar o digital, não, é bem mais rápido, prático, inclusive até o hospital usa, não tem nenhum problema, você não vai ser prejudicada por isso de forma alguma, tá? Então, a ideia é, interprete a situação. Então, você encontrou um número. Encontrei a pressão, professor? Nossa, a pressão está 14/9. Meu Deus, o paciente vai ter um AVC. Não, 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 não. Tem que entender essa situação. Por que está 14/9? Por que está alta? E aí você precisa ir conversando naturalmente com o paciente. Tem que entender. Será que é porque se aferiu a pressão quando ele estava bem correndo? Veio correndo para não perder, sei lá, se aferiu a pressão, o paciente tinha se exercitado, tinha feito caminhada, a pressão vai dar maior, porque exercícios físicos elevam a pressão. Estava com medo. Lembra que eu falei que o emocional impacta na pressão? O medo, normalmente, a tensão, o estresse, a raiva elevam a pressão. Vontade de fazer xixi eleva a pressão. Então, você aferiu a pressão na hora da pessoa estava com a bexiga cheia, estava com vontade de fazer xixi, lógico que a pressão vai dar alta. Óbvio. Então, não é que ela estava naturalmente com a pressão alta, é porque você aferiu no momento errado. Você não questionou se ela queria fazer xixi, ela não falou nada também, se aferiu, deu um número alto. Mas estava tudo bem. Só deu alto porque ela queria fazer xixi. Só isso. Então, o número é importante, sem dúvida, mas a interpretação talvez seja mais importante ainda. O número só vai ajudar você a entender um quadro, a entender uma situação, mas não vai bater o martelo, porque você tem que fazer uma análise de toda uma situação para entender, tá? Então, a pressão, ou seja, vou dar um outro exemplo. Pressão 9/6, meu Deus, a pessoa vai desmaiar. Não, porque se a pressão normal dela for 9/6, ela não vai desmaiar. É o normal dela. Ela já vive assim desde sempre. Ela vai desmaiar se essa pressão diminuir. Cair para 6/4, aí provavelmente ela vai desmaiar. Algo assim, tá? Então, os números simplesmente nos auxiliam. Na apostila tem vários números, exemplos, mas exemplos de números, né, de condições. Qual que é o cerne? O principal normalmente, a pressão ideal é 12/8, mas vai depender de cada paciente. 14/9 ou mais, pressão alta. 9/6 por aí ou menos, pressão baixa. Mas entenda que cada paciente é um paciente, você tem que entender o porquê que ele está com aquela pressão alta ou baixa. Como é que eu sei disso, professor? Questionando, conversando, perguntando. Beleza? Um segundo sinal vital, que é importante também a gente conversar, é o relacionado aos batimentos. Os batimentos são... o que é que esses batimentos indicam? É bem simples, né? Uma questão bem lógica. Indicam quantas vezes por minuto o seu coração bate. É isso. Na prática é isso. Então, você foi verificar o pulso de alguém. Não identificou nenhum batimento aqui no pulso, o coração parou. Parada cardíaca. Certo? Por que o coração tem que bater, professor? Porque se ele não bater, lembra que eu falei que a gente tem a pressão, que o coração envia o sangue? Ele manda o sangue. Ele relaxa, manda. Relaxa, manda. Isso tem tudo a ver com os batimentos. Porque ele precisa bater para fazer o movimento. Entendem? Então, se você encontrou uma pessoa que estava lá, sei lá, batimentos baixos, significa que o coração dela provavelmente vai parar de bater. Ou está voltando.
mas não é regra. Eu tenho uma prima que o coração dela bate 40 vezes por minuto. Daqui a pouco a gente vai ver quanto que é o normal. Você vai ver que o coração dela bate pouco. Porque ela tem um problema de coração. Então, se você sei lá, se minha prima tivesse num hospital e você fosse cuidar dela. Aí você chegou, viu que os batimentos dela deu 40? Nossa, ela tá com 40 batimentos por minuto. Meu Deus, vai ter uma parada. Não, porque ela sempre foi assim, desde criança. Porque ela tem um problema de coração. Entende a importância? O número nos auxilia somente, nada mais que isso. O número que você identifica para qualquer sinal vital vai ajudar você a interpretar uma situação. Só isso. Só isso. No caso dela, você não podia falar que ela vai ter uma parada ou coisa do tipo. Não. Porque é o número normal dela. Mas para uma pessoa, por exemplo, para mim, 40, no meu caso, né? Assim, para o professor Lucas, 40 batimentos por minuto é pouco. Aí sim, você já poderia entender e falar, não, caramba, para o professor Lucas aqui a coisa tá feia. Tá? Mas assim, gente, eu uso esses exemplos lá na casa do seu paciente, dificilmente você vai passar por uma situação dessa. Por quê? Normalmente, quando você identifica uma mudança do habitual, você tem que correr para o hospital. Então, a pressão está elevada demais ou está baixa demais, além do que é normal, hospital. E aí lá a equipe médica vai fazer todo esse questionamento para tentar entender. Então, você cuidadora, eu falo aqui só porque eu dou exemplos, para que você comece a desenvolver esse pensamento, esse raciocínio. Entretanto, quem é que vai fazer isso? A equipe médica normalmente. Mas você pode estar, por exemplo, num rancho e não tem médico. Seu paciente está num rancho com você, com a família, e aí vai demorar um pouco mais para chegar no hospital. Então, você precisa começar a pensar e a criar essas situações na sua cabeça para você conseguir ir interpretando, ok? Mas toda e qualquer variação para cima ou para baixo do normal do seu paciente em relação aos sinais vitais tem que ir para o hospital. Tem que recorrer à assistência médica. Obrigatoriamente tem que correr atrás de assistência hospitalar, tá? Independentemente do sinal vital. Independentemente do sinal vital. Tem que correr para o hospital. Mas o professor fica falando só para instigar, tá bom? Então, os batimentos normalmente se apresentam para um indivíduo adulto de 60 a 100. Significa o quê? Que o seu coração precisa, em uma condição normal, bater de 60 a 100 vezes por minuto. Professor, todo coração que bate mais de 100 está acelerado demais, a pessoa vai dar um piripaque? Não, não necessariamente. Lembra do Big Brother, Noite de Paredão? O coração da turma vai 115, 120, 140, 160, 180. Acho que o Gil, nessa edição, foi para 210, um negócio assim. O dobro do que deveria. Ele teve um piripaque? Não. Por quê? Porque os batimentos se elevaram por uma questão emocional. Então, estava tenso, preocupado, e aí o batimento deslanchou, subiu, se elevou. Depois, viu que ele não ia sair do paredão, ou que saiu, sei lá. No caso dele, eu acho que não, ele não saiu, né? Mas depois que passou esse momento de tensão, de medo, de receio, os batimentos tendem a se normalizar. Então, muito cuidado. Ai, deu 120. É claro que vai dar 120. Ele correu do cachorro, né? Foi comprar pão. O cachorro correu atrás dele. Fez atividade física. Atividade física eleva os batimentos. É só você dar uma corridinha aí no quintal da sua casa que você vai ver, vai comprovar o que eu estou falando. Dá uma corridinha aí, você vai ver que seu coração vai começar a bater mais rápido. Ou seja, a atividade física também interfere na elevação dos batimentos cardíacos, ok? Então, em um indivíduo adulto de 60 a 100 vezes por minuto. Abaixo, precisa entender o que é. Acima, precisa entender o que é. Não sejam tão categóricos, porque esses números somente nos auxiliam. Há um terceiro sinal vital. Esse sinal vital, deixa eu só mostrar uma coisa aqui para vocês. Isso é importante.
Depois eu vou mandar a apresentação, tá? Mas tá tudo na apostila. Mas eu vou mandar para vocês mesmo assim. Ó. Professor, como é que eu vejo o batimento da pessoa? Eu olho para ela e vejo? Não, é assim que você vê, ó. Tá? Você já deve ter visto aqui bastante em hospital, né? Ou em outras situações. Aqui, ó, no pulso. Existem vários pontos. Deixa eu ver se eu tenho imagem. Tenho. Ó, eu já volto lá, tá? Então, em vários pontos do corpo, você pode verificar os batimentos do indivíduo. O que acontece é que, normalmente, a gente verifica aqui, ó, no pulso. Tá? Tanto que muitos chamam esse sinal vital de pulso. Não chamam nem chamam de batimentos ou frequência cardíaca. Chamam de pulso, porque é no pulso que a gente habitualmente, normalmente, verifica, né? Normalmente é aí que a gente vai ver como é que tá ou como estão os batimentos da pessoa. Então, você pode também verificar aqui na carótida, que é a artéria aqui do pescoço. Normalmente a gente vai verificar na artéria radial, que é aqui, ó, no pulso, onde a gente habitualmente verifica, tá? Então, aí, ó. Legal, né? A gente vai aprender isso na próxima. Eu só trouxe mesmo para curiosidade de vocês. Artéria radial, ou pulso. Ó, que legal, né? Vamos lá. Agora a gente vai falar de RPM, respiração por minuto. Não é RPM de carro não, viu? Rotação por minuto. Você sabe, né? O motor do carro gira ou rotaciona algumas vezes por minuto. Falar RPM, você vai achar que eu estou falando de rotação de carro, né? Mas não, é respirações por minuto, RPM. Bom, ou também frequência respiratória, se você achar melhor, a expressão é maior, mas significa a mesma coisa, tá bom? O que isso significa? Quem é a respiração? A respiração nada mais é do que um mecanismo que o nosso organismo, que o nosso corpo, vai utilizar para trocar gases. É isso. Simplesmente isso. Gases entre a atmosfera e o sangue, e entre o sangue e as células. Então, toda vez que você respira, entra oxigênio e sai outra coisa, é gás carbônico. Tá? Toda vez isso é o que normalmente acontece. Porque você tem trocas gasosas. Viu que eu acabei de falar aqui a expressão? Uma troca gasosa? Entra algo, sai uma coisa diferente. Entra uma coisa, sai outra coisa. Então, isso é uma troca. Acontece entre a atmosfera e o nosso corpo, e o nosso sangue, né? E entre o sangue e as células, porque essas células também precisam de oxigenação para trabalhar bem. Então, um exemplo. Sabe quando você tem, em alguns casos, pacientes que ficam com falta de ar, sofreu um acidente de moto na pista, teve uma parada respiratória, ficou um tempo sem respirar. Às vezes o paciente até sobrevive, a equipe consegue reanimá-lo, mas porque falta oxigênio, fica às vezes com sequelas gravíssimas. Porque falta oxigênio no cérebro, isso acontece com certa frequência. As células do cérebro, os neurônios, dependem muito de oxigênio, não é todo o nosso organismo. Se falta oxigênio, não acontece a troca gasosa. Essas células não conseguem desempenhar bem a sua função. E como elas dependem muito de oxigênio, elas acabam morrendo ou apresentando falhas. E essas falhas, infelizmente, podem gerar sequelas irreparáveis. Não tem como consertar no organismo de uma pessoa. Isso acontece com certa frequência, mostrando a importância da respiração para o organismo de uma pessoa. Ok? Normalmente, você tem respiração de 12 a 20 respirações por minuto. Professor, qual que é o número certo? Qual que é o número certo para eu saber se uma pessoa está respirando normal? 12 a 20 respirações por minuto. Se tiver abaixo, algo errado. Acima,
algo errado, mas que precisa de interpretação. Corra aí, depois, terminando a aula, você faz um teste. Tudo que o professor está falando, você faz um teste. Acabou a aula, você dá uma corridinha rapidinho aí, dá uns passinhos rápidos, 20, 30 passos, assim, dá uma corridinha. Você vai ver que os seus batimentos se elevam e vai verificar também que a sua respiração eleva, tá? Então, nem sempre a elevação, se encontrar uma respiração alta, significa que a pessoa vai dar um piripaque, vai dar um troço, vai ter um treco. Não. Não é isso, tá? Ela pode estar simplesmente com a respiração mais ofegante porque ela correu, porque ficou com medo, sei lá. Muitas coisas podem interferir aí. Como eu falei, é só uma análise, não é para a gente bater o martelo e já cravar. Não, tá com 28 respirações por minuto, tem algo muito errado, meu Deus. Não, tem que entender, não tá alto porque eu corri do cachorro. Caí da árvore. Caí da árvore. Você cuida de uma criança, quando você for no banheiro, a criança subiu na árvore. E aí caiu da árvore. E aí você foi procurar, ela escutou você chamando, ficou com medo, a respiração vai lá em cima. Porque ficou com medo de você. Porque quando você foi no banheiro, ela aprontou, fez arte. E aí, enfim. Então, é necessário que a gente interprete. E lembrando, né, gente, a assistência hospitalar sempre deve ser procurada quando você identificar números que fujam do habitual do seu paciente. O professor só cita esses exemplos para você entender que é necessário que a gente comece a desenvolver esse olhar. Mas não sou médico, não sou enfermeira, não sou, sei lá, educadora física. Realmente você não é. Mas pode ser que em alguma situação você salve a vida de alguém considerando esses pontos, tá? Então, muita atenção. Bom, vamos lá. Professor, como é que eu vejo a respiração de alguém? Eu vou mostrar uma técnica para você. Uma técnica, inclusive, bem eficiente, bem legal. Porque, normalmente, as pessoas têm medo de jaleco. Muitas. E se você fala assim, deixa eu pegar o nome aqui. Eliana. Eliana, eu vou verificar agora a sua respiração. A Eliana, se ela tiver medo de jaleco, a respiração vai elevar demais. Vai ficar tensa, vai começar, e aí você vai ter uma interferência do medo. O medo vai interferir negativamente na respiração, aumentando. Normalmente, como é que a gente faz? A gente coloca a mão no pulso do paciente, como se estivesse verificando o pulso dele, mas, na verdade, você vai estar verificando a respiração. Como é que eu verifico, professor? Eu vou mostrar na prática. Mas a respiração é simples. É só você contar os movimentos que, não dá para ver aí, né? Mas que a caixa torácica dela faz. Então, já reparou que toda vez que você respira, infla, volta. Esse é o movimento. Ó. Enche, esvazia. Inspira, expira. Inspira, ou seja, ar para dentro, ar para fora. Inspira, ar para dentro. Expira, ar para fora. Isso é movimento respiratório. Entra ar, sai ar, entra ar, sai ar. Isso você consegue verificar pelo tórax da pessoa. Então, existem movimentos, então você vai contando. É simples, é bem fácil de ver mesmo. Só que você não pode falar para o paciente que você vai estar verificando a respiração dele, porque senão ele vai ficar com medo e vai interferir, tá bom? Mas isso é simples, a gente vai aprender na prática como é que verifica. Uma forma importante, hoje em dia, principalmente por conta da pandemia, com certeza vocês já viram esse aparelho chamado de oxímetro. O que esse cara faz? Basicamente, ele vai verificar a quantidade de oxigênio no sangue da pessoa. Essa é a ideia. Essa é a ideia, tá? De 95 a 100, a gente tem isso aqui também, eu vou mostrar para você como é que utiliza, tá? De 95 a 100, tá tudo bem, tá tudo certo. E além de dar
a porcentagem, a quantidade, digamos assim, de oxigênio no sangue da pessoa também vai dar os batimentos. Olha, isso aqui está com 80 batimentos por minuto. Nesse caso. Nesse aqui está 95 batimentos por minuto. Tá vendo aqui, ó? Ó, BPM, batimentos por minuto. 95 batimentos por minuto. Lembra que o normal é de 60 a 100, tá tudo bem. E olha o oxigênio dele. A oxigenação, né, que é a porcentagem, como eu falei. Tem que ser de 95 a 100. 97, tá tudo bem. 98, tá tudo bem. 80 batimentos, tá tudo bem. E a gente vai aprender a usar. Vou mostrar para você, mas é bem simples e bem prático. Coloca só no dedo, ou no anelar, ou no indicador, e aí é fácil. Anelar é esse aqui, tá? Esse aqui, ó. Do lado do dedinho. É simples de tudo. É só você apertar um botãozinho e já faz tudo. Tudo sozinho. A gente vai aprender a fazer, tá? Mas a respiração a gente conta mesmo quantos movimentos respiratórios a pessoa faz. Quantas vezes a caixa torácica dela realiza os movimentos respiratórios. Em 1 minuto, né? Tanto os batimentos quanto a respiração precisa ser por minuto. X batimentos por minuto, X respirações por minuto. Aqui, ó. Mais um exemplo, ó. Legal, né? Aqui, nesse caso, 75 batimentos por minuto, dentro do normal, e 98 saturação normal também, que é de 95 a 100. E para fechar os sinais vitais, a gente tem a temperatura. Essa aqui é um caso sério. Por quê? Porque a temperatura normalmente sofre alterações ao longo do dia. Isso mesmo. Então, durante o dia, essa temperatura tende a se apresentar números diferentes. Vamos lá. Então, olha, durante a madrugada, habitualmente a nossa pressão, a nossa temperatura fica por volta dos 36 graus Celsius. Tá? E mais no final da tarde, 37,5. Por quê? Por conta do calor. Por conta do calor. Então, durante o dia, obviamente, é mais calor do que à noite, do que de madrugada. O que isso aqui mostra, gente? Que a temperatura do ambiente impacta diretamente na temperatura do seu corpo. Se estiver duvidando, faz um teste. Um dia, se tiver um sol infernal, se tiver nesse sol, verifica a sua temperatura. Depois, quando você for lá, a gente for voltar para a aula presencial, ou quando você estiver em um ar-condicionado, verifica se há a diferença entre esses dois. Quando você estiver no solão mesmo, estiver lá na rua, no sol, com certeza a sua temperatura vai se apresentar bem mais alta do que quando você está no ar-condicionado, porque o ambiente é mais frio. Obviamente, a temperatura interna, a temperatura do seu corpo, tende também a reduzir. Então, a temperatura do ambiente impacta diretamente na temperatura do meu corpo. Por isso que sofre alterações ao longo do dia, né? Bom, normalmente a temperatura de um indivíduo adulto é isso, entre 36 e 37,5. Alguns falam que é de 35,8 a 37,4. Outros falam que é de 36 a 37, mas normalmente a gente adota que é de 36 a 37,5. Certo? Abaixo disso, tem algo errado. Acima, tem algo errado. E aí você precisa verificar o que é. Isso é importante. Um número que é relevante que a gente tem que saber. Se o meu organismo tem, quando a gente vai verificar, vai ver e tal, ter uma temperatura menor que 21 graus ou maior que 42, algo muito ruim vai acontecer. O nosso organismo não resiste a essas temperaturas. Professor, nossa, então eu tenho que esperar chegar no 42 para saber que uma pessoa vai começar a ter problemas? Claro que não, tá? Uma temperatura
39 já é uma febre muito alta, já é uma temperatura altíssima. Tem que tomar cuidado. Enfim, né? Menor que 36, como eu falei para você também, mas eu estou falando aqui, nesses extremos aqui, menor que 21 e maior que 42, assim, essa pessoa corre sérios riscos, tá? Porque a temperatura interna dela está desregulada. Então, se essa pessoa está com a temperatura muito baixa, a gente precisa elevar. E se está muito alta, obviamente, a gente tem que diminuir, tem que reduzir. Trazer essa temperatura para baixo, para o normal ou o mais próximo possível. E aí, isso aqui é só assistência médica, gente, não tem como, tá? Não tem como. Tem que correr para o hospital. Nessas situações aqui extremas, sim. Não dá para fazer nada em casa, só hospital, tá? É o que eu falei para você. Toda e qualquer alteração que é diferente do habitual tem que correr para assistência médica, para assistência hospitalar. Nós não somos médicos. O nosso papel é garantir que o paciente tenha qualidade de vida e que tenha o melhor estado de saúde possível. Isso significa que, se ele não tem bons sinais vitais, ou se não apresenta números interessantes, sinais vitais, tem algo errado. O seu papel é notificar a equipe. É avisar o responsável, sei lá, é levar esse paciente para uma assistência, para que isso se normalize e se encontre o equilíbrio novamente. Ok? Você não é médica, não é clínica geral, não é enfermeira, não é nada disso. Não é nada disso, mas você contribui para esses profissionais. Você auxilia, você ajuda esses profissionais e até mesmo o seu paciente, quando você verifica, quando você encontra e fica atenta, né, lógico, aos sinais vitais que possam oferecer riscos para o paciente. Então, ó, o que eleva a temperatura? O que impacta diretamente? Exercícios. Aumentam o metabolismo, consequentemente, aumentam a temperatura. Eu já deu spoiler para vocês, né? O estresse é um outro fator. Com certeza, vai aumentar o metabolismo, aumenta a temperatura. Ambiente, falei para vocês também, temperatura ambiente eleva a temperatura interna, temperatura corporal. Nível hormonal também. Lembra do... Se vocês conhecem alguém aqui que está, alguma mulher que está no climatério, ou a mulher que não menstrua mais, provavelmente essa mulher, pode perguntar para ela aí, ela tem o que a gente chama de ondas de calor. Então, de repente, ela começa a suar, sente um calor infernal, parece que ela caiu numa chama de fogo, né? Tem um fogo ali onde ela está. Onda de calor. A temperatura se eleva demais. E por que isso acontece? Por conta de um nível hormonal. Tá? Então, atividade física, estresse, ambiente, nível hormonal, tudo isso impacta para a elevação da nossa temperatura. E aí aqui tem alguns dados importantes que eu deixei aqui. Eu vou deixar tudo para você estudar, tá? Mas é simples. Hipotermia é a mesma lógica da hipotensão. Lembra? Hipo. Hipo é sempre baixo, pouco. Termia vem de temperatura. Então, hipotermia, baixa temperatura. Hipo. Lembra eu falei para você que é hipertensão e hipopressão. Hipertensão. Lembra que eu falei para você? Toda vez que você tiver esse hipo ou esse hip, tem tudo a ver com baixo. É simples. É hipotensão arterial. Hipo, baixo, pouco, mínimo, inferior. A hipotermia é a pressão, é a temperatura baixa. O que é baixo, professor? Abaixo de 35. Afebril, entre 36,1 e 37,2. Paciente com febre, 37,8 a 38,9. Pirexia, 39 a 40. Hiperpirexia, hiper é muito. Lembra? Hipertensão, muito. Hiper é sempre muito, tá? Então, hiperpirexia, você tem uma temperatura acima de 40 graus. Só que é simples, você não precisa decorar esses nomes, não é isso. Mas você precisa entender que
o ideal é de 36 a 37,5. Se fugir disso, tem algo aí que precisa ser verificado. Tá? Formas de verificar, de encontrar, de determinar a temperatura do paciente. Você tem os termômetros antigos, que são esses termômetros de mercúrio, que aqui também são tradicionais, são os raízes e tudo mais, mas depois a indústria começou a desenvolver esse aqui, que eu tenho esse aqui em casa, é um termômetro também, tá? Vejam aqui, ó, você tem aqui a temperatura. Temperatura, nesse caso aqui, 36,5, e nesse caso aqui também, 36,5. E aí, professor, por que mudaram? Porque esse termômetro aqui antigo, de mercúrio, dentro dele tem uma substância que faz mal para a gente, que é o mercúrio. Por isso, termômetro de mercúrio. Esse mercúrio estava infectando e trazendo prejuízos para a saúde das pessoas. Porque esse termômetro aí, você tem que chacoalhar, assim, sabe? Para aquecer. Tem que chacoalhar e tal. E aí tem até o momento, se alguém tiver, a gente faz. Mas o que a gente tem na escola, eu vou mostrar para você daqui a pouco, que é bem mais prático. Esse aí, você tem que chacoalhar até ele chegar numa determinada temperatura. E quando as pessoas iam fazer esse movimento, chacoalhar, de aquecer, escorregava, porque é de vidro. Então, tá com um lápis aqui, fazendo aquela simulação. E aí, quando iam chacoalhar, escapava o termômetro. E como ele é de vidro, obviamente se quebrava, né? E aí, esse mercúrio, muitas vezes infectava as pessoas, trazendo prejuízos para elas. Então, o que a indústria entendeu? Olha, precisamos encontrar uma outra forma de produzir um termômetro que consiga nos ajudar, consiga nos auxiliar, mas que não cause danos, prejuízos para as pessoas. E aí, então, a indústria desenvolveu esse cara aqui. Bem mais simples, você só aperta esse botãozinho ali e já era. O que acontece é que muitas vezes ele não é tão preciso se você não observar uma questão. Então, ele tem um apito sonoro, tá? Ele deu, sei lá, você coloca, daí 3 minutos, ele apita, dá um bip. Quando ele apita, você não pode tirar ele. E aí que muitas pessoas erram. Normalmente, você, depois do apito, espera mais uns 2 minutinhos. Se ele apita com 3 minutos, qual que é o certo? Então, o que você deve tirar, né, da axila da pessoa, uns 5 minutos. Por quê? Porque aí você vai ter uma temperatura mais fiel, mais fidedigna. Porque esse cara, conseguem ver aqui na pontinha? Deixa eu mostrar para você aqui, ó. Olha esse cara aqui, ó. Aqui na pontinha tem um trequinho de metal. Isso aqui que vai verificar a temperatura. O termômetro, então tá aqui, ó. Então, digamos que seja lá que seja de alguém, a gente vai colocar o termômetro e deixar ele aí. O que é que o termômetro faz? Ele vai equilibrar a temperatura dele com o seu corpo. Vai igualar a temperatura. Em 3 minutos, isso não acontece, não dá tempo. Você precisa deixar, normalmente, 5 minutos esse cara aqui, tá? Não é o que a gente tem de melhor hoje no mercado, mas ajuda bastante. Tendo o melhor como mais rápido. Professor, eu louco, tem um que é mais rápido e mais simples, tem um que é bem mais rápido e bem mais simples do que esse cara aqui. Entretanto, se você tiver um desse em casa, ou com você para levar para o trabalho, não tem problema. Tá tudo certo, tá tudo bem, você consegue... normalmente, né, você consegue, enfim, verificar a temperatura, dá certo, mas a gente tem esse outro camarada aqui, que é o, digamos, o estado da arte, o que tem de mais novo no mercado. Isso também, as empresas que produziram esse tipo aqui de termômetro, que é por infravermelho, por aproximação, alguns chamam assim também, deslancharam durante a pandemia. Durante a pandemia. Por quê? Você não precisa ter contato com o paciente. Eu não toco no paciente. Esse termômetro não rela, não há contato físico. Você simplesmente aproxima, e aí 15 centímetros já é suficiente. 20 centímetros,
15 é uma distância boa. Aproxima da pele e aí você vai verificar. Professor, posso pôr na testa do paciente? Não, porque a testa não reflete a temperatura ideal. Não é como se ela mascarasse a temperatura real da pessoa. Então, o normal de você verificar a temperatura de alguém é no pulso. Com esse cara aqui, lógico, né? Com esse termômetro de aproximação, é no pulso. Isso aqui é 3 segundos. Nossa, acho que não vai nem isso. Coloca, aproxima e aperta, tipo esse gatilho aqui, ó. Consegue ver esse botão, né? Você aperta esse gatilho, já aparece a temperatura. Uma outra vantagem, este termômetro não só vai mostrar a temperatura de um ser humano. Não, você pode, por aproximação, verificar a temperatura de um leite, temperatura da água do chuveiro. Porque é por aproximação. Ele tem um módulo ali, você consegue configurar. Imagina, você tem um paciente idoso que está com a pele bem sensível. Ele tem, sei lá, tem 97 anos, pele bem sensível, diabético, não pode machucar a pele, porque senão vai ter complicação e tudo mais, tudo mais. E aí, lógico, a água quente resseca a pele, não é isso que a gente quer, então a gente vai fazer o controle da temperatura da água. Como é que você vai saber a temperatura ideal? Utilizando um cara desse aqui, ó, um termômetro infravermelho, um termômetro de aproximação. Lógico, você não vai colocar o termômetro debaixo da água, né, gente? Acabei de falar que é por aproximação. Então, a água vai estar caindo aqui do chuveiro e você vai aproximar. E aí você consegue verificar a temperatura e ajustar de acordo com o que o médico falar. Isso funciona para leite também. Você vai dar leite para uma criança. Então, o pediatra vai falar, olha, tem que estar nessa e nessa temperatura normalmente. Você consegue verificar por aproximação utilizando esse termômetro aqui também. Então, percebam, saímos de algo tradicional, que em algumas situações causava problemas para as pessoas, contaminação e tudo mais. Fomos para um que é efetivo também, para um que funciona, mas que tem o seu tempo, aproximadamente 5 minutos, e que se você não se atentar nesse tempo, você não vai ter uma temperatura tão fidedigna, tão certa, né, tão precisa. E fomos para um cara que, aqui sim, que é bem mais rápido e consegue fazer o seu papel de forma brilhante. Faz muito bem seu papel. Mostra certinho a temperatura, desde que você utilize da forma certa. E é bem mais rápido. Tá? Então, para fechar, qual que é a ideia? Assim, gente, nós não... você precisa ter os seus equipamentos, tá? De preferência. Porque senão é importante que você leve os seus equipamentos lá para o seu trabalho. É um investimento, mas se você cuidar disso aqui, você vai ter para a vida toda, entre aspas, né? Vai ter por muito tempo, tá? Sem contar que você pode ter contaminação, né? Imagina, você vai usar o aparelho para aferir a pressão, e aí você viu que uma parte dele vai na orelha, né? Ó, isso aqui vai na orelha, ó, essa parte aqui do estétos. E alguém está com infecção de ouvido, e você impressou para sua coleguinha, e depois você colocou no seu ouvido sem higienizar, você pode ficar com infecção também de ouvido. Então, qual é a ideia? Que você tenha os seus. Professor, eu preciso comprar das marcas caríssimas? Claro que não. Tem. Se comprar tudo na vida, né? Tem gostos diferentes e para bolsas diferentes também, né? Para poder aquisitivo diferente. Por isso, eu não estou nem aqui para mostrar marca nem nada disso. Muito, não tem nada a ver com isso. Mas eu quero que você entenda que é importante que você tenha sim. Ah, mas no meu serviço tem. Mas lá outras cuidadoras usam e aí você pode estar se arriscando, tá? Então, muita atenção. Beleza? Agora a gente vai começar a falar sobre... vai falar de mais um capítulo que é acomodando o paciente na cama. O link vai cair de novo, eu vou abrir um terceiro, tá? A Samara, eu tirava logo quando apitava. Então, Samara, isso acontece mesmo. Porque você escuta, né? Aí você vai tirar. Mas aí depois alguns estudos foram feitos
e aí foi constatado isso, que você tem que esperar mais 1 ou 2 minutinhos. 2 é o mais certo.